Olá, sou Ludmila. Todo ecossistema ele precisa de energia para funcionar. Quando a gente vai falar de energia dentro de ecologia, a gente tem que considerar os organismos bióticos e considerar os aspectos físicos do ambiente, porque ambos têm que funcionar conjuntamente para a gente ter energia que vai para toda a cadeia trófica. Lembrando que os organismos eles se interagem, e aqui a interação a gente está falando da questão de consumo. Então nós vimos lá que temos diversos tipos de relações ecológicas, e essas relações ecológicas elas acontecem justamente para que os animais tenham recurso para sua sobrevivência. De onde eles captam a maior parte do recurso, a maior parte da energia é de outros organismos. Então aqui nós temos, por exemplo, como você já conhece, os organismos herbívoros que captam energia das plantas e os consumidores, que são organismos que captam energia de outros organismos. E assim funciona essa interação entre os organismos. Lembrando que um mesmo organismo ele pode consumir, ele pode ter diversas fontes de recurso. Então lá no seu nicho ele tem diversos tipos de recurso para a sua sobrevivência. Geralmente ele tem alguns alimentos que são preferidos, que são energeticamente melhores para ele tem uma digestibilidade melhor ou que dão mais energia, mas o objetivo dos organismos é sempre conseguir essa energia. Alguns organismos ficam o tempo inteiro buscando essa energia. Essa energia, elas vão limitar a abundância e distribuição dos organismos no ambiente. Se eu tenho um ambiente com baixa disponibilidade de recurso, consequentemente de energia, isso vai reduzir a abundância e a distribuição dos organismos ali. Se a gente considerar, por exemplo, a planta como fonte de energia primária para esses organismos, em ambiente em que não há crescimento de plantas ou muito pouco crescimento de plantas, nós vamos ter uma distribuição e abundância menor dos demais organismos acima da cadeia aqui. Mas se a gente considerar ambientes desérticos, nós teremos uma menor quantidade de organismos. Mas para que os organismos usam essa energia? Para fazer atividades de uma maneira geral, para formar tecidos, reserva e reprodução. O objetivo sempre é pegar esse excesso de energia, ou seja, essa reserva de energia para a reprodução. Utilizam essa energia para se proteger contra a predação, para procurar ambientes adequados para sua vivência e também para metabolismo basal, ou seja, o organismo está todo o tempo gastando energia. Cada tipo de ecossistema oferta uma quantidade de energia, uma qualidade de energia diferente. Então, se a gente comparar o sistema aquático com o sistema terrestre, nós temos a oferta de energia completamente diferentes. E alguns organismos utilizam tanto energia do ambiente aquático quanto energia de ambiente terrestre. Então, tudo o que falarmos hoje vai ser sobre ecossistema. Então, nós estamos falando de recursos bióticos e recursos abióticos. Lembrando que esses organismos, como eu falei, eles se organizam em uma estrutura trófica, que seria uma rede, uma teia trófica, em que um se alimenta do outro, e essa alimentação de organismos, um dependente do outro, ele vai movimentar toda essa energia que vem principalmente da energia solar. Os organismos fotossintéticos são a base energética de qualquer ambiente, de qualquer estrutura trófica, ou seja, estrutura de recursos alimentares de organismos. Então nós temos lá na base principalmente as plantas, bactérias e protistas. Nós temos outras fontes de energia, nós temos a quimiossíntese, no entanto, em quantidade, ela é muito menor quando comparada à fotossíntese. Na base da cadeia, na base da estrutura trófica, nós temos os produtores primários, que são seres autotróficos ou autótrofos. São aqueles que são capazes de produzir a sua própria energia a partir de componentes inorgânicos. Captam componentes inorgânicos e transformam em componentes orgânicos e assim disponibilizam para os organismos que estão acima de sua cadeia. Então, lembrando o seguinte, toda vez que eu falar aqui de organismos nessa rede trófica, nessas interações tróficas, nós vamos focar na quantidade de energia que um organismo disponibiliza para o nível trófico acima. No entanto,
a gente tem que lembrar que o objetivo do organismo não é disponibilizar essa energia para o nível trófico acima. Isso é uma consequência, mas que todos os estudos que nós estamos realizando, eles partem das observações dessa questão, de quanto de energia que o nível trófico ele vai disponibilizar para o nível trófico acima. Então vamos lembrar, base da cadeia são os produtores, primeiro nível trófico, produtores primários. O segundo degrau da pirâmide, ou a segunda parte da cadeia, consumidores primários, segundo nível trófico. Então, cada nível trófico, nós vamos utilizar mais esse conceito aqui em ecologia, rede trófica, nível trófico. Então, cada nível trófico, ele é composto por diversos tipos de organismos. Esses organismos, toda vez que eles consomem energia, eles também têm uma perda energética nesse processo. Então, nós vamos ver que essa perda energética ela é muito importante para a gente observar qual que é a eficiência de uso dessa energia. Os organismos, quando a gente compara um com os outros, a eficiência energética de um é completamente diferente de outro. Então, nós temos uma grande perda de energia, e essa perda de energia desses níveis tróficos sempre vão para os decompositores e detritívoros aqui, que podem utilizar essa energia ou não. Essa energia pode ser simplesmente não utilizada por nenhum organismo. Então, além dessa transferência ser ineficiente, ou seja, a quantidade de energia que está aqui vai muito pouco para os outros níveis tróficos, a gente também tem uma perda energética, em que, por exemplo, nós temos muita vegetação que não é consumida por organismo algum, que acaba sobrando, então energia sobrando. Quando a gente fala de energia, quando a gente fala de transferência energética, a gente tem também que falar de biomassa. Por quê? O que compõe a biomassa? É a massa de organismos por unidade de área ou volume, ou matéria orgânica seca ou carbono. Ou seja, se eu pegar uma planta, o que seria a biomassa dessa planta? Seria a quantidade de matéria orgânica de carbono ali presente. Se eu pegar uma planta em que tem uma folha morta, isso vai fazer parte da biomassa da planta? Vai. Se eu pegar uma planta em um local em que nós temos as folhas que estão nela, e as folhas que caíram dessa planta, ela vai fazer parte dessa biomassa, formando a serrapilheira? Não. Então, biomassa, ela é composta de matéria viva desde que esteja acoplada ao organismo. Se for matéria morta acoplada ao organismo, por exemplo, pele, unha, ela também é considerada parte da biomassa do organismo, ok? Então, esse conceito é importante para a gente associar a questão de biomassa e a questão energética. Os organismos fotossintetizantes, organismos autotróficos, captam energia e fazem o que com essa energia? Produzem a produtividade primária bruta, que a gente chama de PPB. Ou seja, quanto que o organismo foi capaz de fixar de energia através da fotossíntese. Então ele pega a energia solar, realiza a fotossíntese, transforma essa energia e ele a armazena inicialmente. Essa fixação total de energia, ela compõe a produtividade primária bruta. Geralmente, essa captação, essa fixação de energia, ela tem uma eficiência baixíssima, em torno de 1%. Toda luz disponível, de todos os comprimentos de onda de luz disponível, as plantas geralmente pegam 1% do que está disponível. Plantas variam muito de tipo de comprimento de onda que elas gostam, que elas preferem fixar. Não é só quantidade de luz, mas é mais qualidade dessa luz. E cada planta, cada organismo fotossintético tem preferência. Então nós temos dois conceitos, produtividade primária bruta, que é a fixação total de energia, e a produtividade primária líquida, que seria o quê? Ela captou pela fotossíntese, mas ela vai perder grande parte dessa energia por respiração. Então essa energia por respiração, ela não está mais disponível na planta. Então o que seria a produtividade primária líquida? O tanto de energia que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Produtividade primária bruta menos a respiração é igual a produtividade primária líquida. Produtividade primária bruta é o que a planta consegue absorver, consegue fixar, ela perde por respiração porque ela precisa de energia para converter toda aquela energia captada em matéria orgânica e ela vai disponibilizar para o próximo nível trófico essa produtividade primária líquida. Quanto que vai ser absorvido, quanto que vai ser captado por esses organismos, depende muito do ambiente.
Então eles podem captar 10%, pode captar 20%, mas a gente vai ver lá no final qual é a média dessa energia de um nível trófico para outro. Para o organismo fotossintético produzir energia, o que conta é só a luz, a quantidade de luz. Quanto mais luz, melhor. Como eu falei, a maioria dos organismos trabalha com qualidade de comprimento de onda, qualidade da luz. Mas todos, gente, têm um ponto de compensação e um ponto de saturação. Até esse ponto de compensação, a quantidade de energia gasta para realizar a fotossíntese ela é perdida por respiração, ou seja, ela não produz, não tem produtividade primária ali. Então até aqui nesse ponto de compensação, ela está captando energia, realizando a fotossíntese, está respirando e ela só está mantendo, ela só está sobrevivendo e não está disponibilizando, não está gerando uma biomassa no seu corpo, tá? A partir daqui, ela começa a gerar a biomassa, começa a fazer fotossíntese, a liberar oxigênio, até que ela não libera oxigênio, a liberar oxigênio. Só que chega um determinado ponto que não adianta você dar mais luz para a planta que ela não vai fazer mais fotossíntese. Ela não vai aumentar a taxa fotossintética dela. Esse ponto de saturação, essa intensidade de luz aqui, esse valor, ele varia muito da fisiologia da planta. Então tem plantas que com um pouco de energia já chegam nesse ponto de saturação, tem plantas que precisam de mais energia, que utilizam mais energia, que são mais eficientes fotossinteticamente falando. Um outro aspecto que limita a produtividade primária é a temperatura. Não adianta nada eu ter luz de maneira eficiente se a temperatura não está adequada para a planta. Então aqui nós temos um valor de temperatura ótima. Nesse valor, a taxa fotossintética vai ser a ideal, vai ser o máximo. A partir desse valor, nós temos uma redução na taxa fotossintética. Para baixo desse valor ou para cima desse valor aqui, a planta não consegue realizar essa fotossíntese. Isso aqui é um exemplo, considerando uma planta em que o ponto ótimo dela está em torno de 35 ou 34 graus, mas isso aqui varia muito de espécie para espécie, de fisiologia de planta para fisiologia de planta. Então nós vamos observar nesse gráfico aqui a temperatura anual média de um local e a produtividade primária líquida de uma planta. Apesar de mesmo em menos 15 a planta fazer fotossíntese, realizar a fotossíntese dela vai ser só crescente até 30 graus. Então uma planta que tem uma abrangência de temperatura muito alta. Porque percebam que esse gráfico pode continuar e ela pode continuar crescendo menos, mesmo acima de 30 graus. Nesse gráfico aqui nós temos 3 espécies, 3 folhas de 3 espécies. Eu coloquei cada folha em um ambiente para crescimento. Essa aqui, a pretinha, cresceu em ambientes de 25 graus Celsius. A vazada cresceu em ambientes de 15 graus Celsius. E o triângulo foi uma folha que cresceu em uma planta em ambientes de 35 graus Celsius em média. Aí o que eu fiz? Eu coloquei elas em temperaturas diferentes e fui observando quanto de energia que ela captava para realizar a fotossíntese. Ó, a taxa fotossintética dela. E observei que as plantas que foram criadas em ambientes com maior temperatura, ela teve um ótimo aqui em torno de 35 graus, que era exatamente onde ela foi criada, mas a taxa fotossintética foi muito inferior a essa aqui, que era de 25 graus e ela conseguiu um ótimo de 30 graus. A fisiologia, ela interfere, mas a gente tem uma certa plasticidade, ou seja, tem uma certa flexibilidade na fisiologia das plantas, que elas se comportam de maneiras diferentes quando a gente está relacionando a taxa de fotossíntese pela temperatura. Então a temperatura sim é um fator limitante para taxa fotossintética e taxa de produtividade primária. Água e CO2 também são fatores limitantes. A gente sabe que a água limita a produção primária em diversos habitats, tanto que ambientes com escassez de água a gente tem uma baixa quantidade de produtores primários. E está relacionado à perda de água, também está relacionado à captação de CO2, por isso que eu coloquei os dois juntos aqui. Então, quando os estômatos estão abertos, eles estão abertos porque o ambiente tem uma umidade adequada. Esses estômatos abrem, capta mais CO2
para a realização de fotossíntese. Mas eles estão intrinsecamente ligados porque o estômago se fecha quando o ambiente não tem a umidade apropriada, porque não enche os vacúolos de água e esses vacúolos que realizam a abertura dos estômatos. E aí a captação de CO2 ela baixa. Isso quer dizer o quê? Que além da umidade estar adequada para a abertura do estômago, quanto maior a quantidade de CO2 no ambiente, maior vai ser a eficiência na captação desse CO2. Então, se eu tenho uma alta quantidade de CO2 aqui fora, a planta vai captar o CO2 de maneira mais eficiente. Por isso que limita tanto a produção, tanto a água quanto o CO2. A fotossíntese depende dessa umidade, da capacidade da planta de perder água e da transpiração. Se a planta utiliza uma gastadora de água, como a gente chama a C3, então ela precisa de uma concentração maior de CO2 e de uma concentração maior de água. As plantas C4 elas já são mais econômicas em termos de água, é uma fisiologia diferente da planta, então ela tem comportamentos diferentes. Percebam então que apesar de ser fatores limitantes, vai depender muito da fisiologia da planta, qual o valor ideal de água e de CO2. Nutrientes também são um fator limitante. Então, se você pegar os nutrientes, nesses três casos aqui, nós temos 3 espécies. Fizemos um experimento com adição de fósforo e nitrogênio, isoladamente e conjuntamente. Então, o controle, o que é? Aquela planta que foi cultivada nos solos normais, onde ela cresce naturalmente, mas que não foi acrescentado nem nitrogênio nem fósforo. Então, nós fizemos um teste com essas um controle para cada uma delas, dessas 3 espécies, e nós acrescentamos primeiramente o nitrogênio. Percebam que, além do crescimento normal, essa planta cresceu mais esse tanto aqui com nitrogênio. Essa aqui, além do crescimento normal, ela cresceu um pouco mais com nitrogênio. Essa daqui, ela cresceu muito mais com o acréscimo de nitrogênio. Com o fósforo, o que aconteceu? Se eu acrescentei somente fósforo, ela não cresceu. Ela até cresceu menos que o controle sem adição de fósforo. Essa daqui cresceu muito pouco com o acréscimo de fósforo. E essa foi igual ao primeiro caso, ela teve uma redução no crescimento. Então, excesso de fósforo para essa e para essa espécie não é excesso, não. Acréscimo de fósforo não é adequado. Quando eu coloco os dois juntos, essa primeira espécie, ela teve um crescimento maior do que o controle, percebam, mas muito inferior a só o nitrogênio. Então, o fósforo está impedindo o crescimento dessa planta de maneira eficiente. Aqui, nessa espécie, ela também regrediu. Então, não teve crescimento com o acréscimo de fósforo e nitrogênio conjuntamente. Agora, o mais interessante é essa terceira espécie aqui. A quantidade que ela teve, que ela cresceu, foi um efeito que a gente chama de efeito sinergético, em que nem coube aqui no gráfico, tá vendo? Aqui o gráfico vai até 450, ela teve um crescimento de 840, então elas responderam fortemente à adição simultânea de nitrogênio e fósforo. Sabe que um dos limitantes maiores relacionado a nutrientes é o nitrogênio, só que nesse caso aqui, para essa espécie específica, essa associação do nitrogênio e do fósforo ela aumentou muito a produtividade primária. Sob condições ideais, é difícil alcançar eficiências maiores, aqui é 1%, viu? Não é 10%, 1%. As plantas, elas recebem energia, mas elas conseguem transferir parte dessa energia para o nível trófico superior. Então, a partir de agora, nós vamos estudar essa transferência energética e perda energética através dessas caixinhas aqui, onde a largura da seta indica a quantidade de perda energética e o tamanho das caixinhas, quantidade de energia presente ali. Então, vamos pegar aqui 2 exemplos de sistemas florestais e de campos, ou seja, de árvores de grande porte e de vegetação rasteira, campos naturais. A produtividade primária que acontece, grande parte dela é perdida, não é consumida. Isso é o normal, isso é comum, pelos organismos do nível trófico acima, por diversos motivos. Mas percebam a diferença aqui que eu até sinalizei.
A única diferença entre esses dois sistemas é que a transferência da produtividade primária líquida para os herbívoros em florestas é muito menor do que em campos. E esses herbívoros aqui, eles estão conseguindo captar menos energia de árvores do que de campos. Por quê? Porque parte da energia, gente, como eu falei, ela está relacionada com a digestibilidade e com a quebra da matéria orgânica, do carbono. Então, se vocês pegaram uma árvore, nós temos ali partes da árvore, todas as partes são consumidas por herbívoros. Entretanto, algumas partes são mais energéticas e possuem uma maior digestibilidade que outras. Então, se você pegar um tronco de árvore, apesar de ter espécies especialistas em consumir troncos, elas não são tão eficientes energeticamente falando, essas estruturas. Ao passo que campos, essa energia é mais facilmente transferida de um nível trófico a outro. Então, dos herbívoros também a gente tem uma perda ou uma transferência, nós podemos chamar de transferência, para matéria orgânica morta. E essa matéria orgânica morta pode ir para o sistema decompositor, pode voltar porque não foi decomposta, e a energia, grande parte, também é perdida por respiração. Não, desculpa, aqui é perdida do sistema decompositor, e aqui essa parte dos herbívoros que perde energia por respiração. Mas esse aqui é só um exemplo de como a gente vai estudar agora a transferência e perda energética. Mas como é que essa energia ela é transferida de um ecossistema para outro? Quando a gente fala de produtividade primária líquida e transferência energética, a gente tem duas formas dos ecossistemas receberem, da comunidade, dos ecossistemas receberem essa energia. Essa fotossíntese ela pode suprir a demanda energética local, ou seja, ela é autóctone, ela provém do próprio sistema, ou ela pode ser importada. Quando a gente vai falar de um ecossistema, a gente tem essa relação indireta de transferência energética. Quando há a importação, a gente chama de alóctone, ou seja, de fora daquele ecossistema. Como exemplo de autóctone é uma floresta, por exemplo, onde a gente tem a vegetação faz a fotossíntese, os herbívoros vão lá, consomem aquela produtividade primária líquida e transferem para a sua biomassa e tal. A alóctone ela é quando ela vem de outro sistema, porque o sistema ele não consegue sustentar. Imagina uma floresta em que os herbívoros não consigam comer a vegetação, ou a vegetação não tem energia, entenderam? Então, ou a vegetação tem energia, mas está indisponível. Em alguns ambientes aquáticos isso acontece. Por exemplo, se vocês forem lá na cabeceira dos ambientes aquáticos, lá próximo das nascentes, nós temos um espelho d'água, ou seja, uma área de água muito pequena, e nós temos uma sombra da vegetação no entorno. Os organismos que vivem nessa água, eles não conseguem, os organismos fotossintetizantes, fitoplâncton, ele não consegue produzir energia, porque não tem luminosidade. A sombra dessas árvores impede a radiação. Então, todos os organismos que vivem nesse ambiente em que é muito sombreado, eles dependem dessa vegetação como fonte de energia. Ao passo que na hora que você vai descendo o rio, ou seja, na hora que você vai aumentando o porte do rio, essa limitação deixa de existir. Aqui a gente tem vegetação no entorno, pode ter vegetação no entorno, mas essa vegetação ela não consegue cobrir todo o rio. Então, ela não sombreia todo o rio, e aí os organismos fotossintetizantes conseguem fazer a fotossíntese e eles não precisam mais de energia provinda da vegetação no entorno. Então, aqui, nos córregos, nos pequenos cursos d'água, eles são muito dependentes de energia externa, alóctone. E já nos grandes rios, grandes lagos, eles não são dependentes mais dessa energia, dessa fonte de matéria orgânica. Se a gente observar aqui, vamos fazer um comparativo entre produtividade primária líquida de ecossistemas terrestres e aquáticos. Nós sabemos que uma alta biodiversidade faz com que a gente tenha uma alta produtividade primária líquida. Uma alta biomassa, nós temos uma alta produtividade primária líquida. O que faz com que esses ambientes terrestres tenham uma alta produtividade primária líquida? Temperaturas amenas, umidade, não temos grandes eventos rigorosos climáticos. Isso faz com que a gente tenha uma alta produtividade de primária líquida. Então, se vocês verem, comparar as florestas daqui com as de cá,
nós temos uma grande diferença em termos de biomassa, em termos de produtividade primária líquida. No sistema aquático é um pouco diferente. Por quê? O que limita o sistema aquático de realizar a produtividade primária líquida, de produzir biomassa? Não é água. Nós temos água em abundância. Nós temos nutrientes. Entretanto, a luz é um limitante, porque dependendo da profundidade a gente vai perdendo a luz não alcança as grandes profundidades, ela alcança uma pequena parte superior, e os nutrientes também são limitantes. Então, se você pegar rios e oceanos, nós temos como limitantes nitrato, fósforo, nitrogênio e fosfato. Isso, os coincidentes. Oceanos, além desses 4, nós temos também o ferro. O ferro é um grande limitante para oceanos e não para cursos d'água de água doce. E aqui percebam que quanto mais o vermelho mais forte indica a área de maior produtividade primária líquida, maior quantidade de carbono por metro quadrado por dia, maior biomassa desses organismos. Então, o que leva a áreas isoladas a terem uma alta produtividade primária líquida? Se vocês observarem, os ambientes costeiros, eles costumam ter uma alta produtividade. Por quê? Porque eles são ambientes mais rasos e têm nutrientes vindo do continente. Mas nós temos os ambientes de ressurgência, onde todo nutriente que ele chega nos oceanos, ele vai decantar, parte do nutriente que não é consumido, ele vai ficar lá no fundo dos oceanos. E algumas características climáticas e ambientais faz com que esses nutrientes eles sejam jogados novamente, ressurgem novamente para os ambientes mais rasos. Isso faz com que ali dê um boom, uma grande quantidade de organismos para consumir aqueles sedimentos, e ele acaba tendo uma alta produtividade primária líquida. De nutrientes que eu falo para os organismos fotossintetizantes. Então, observem aqui, se a gente considerar porcentagem de área no planeta. Quem tem a maior porcentagem de área no planeta? Os oceanos abertos, com 65%. E aí nós temos alguns ambientes, rios e lagos são os que têm menor quantidade em área no nosso planeta. Produtividade primária líquida média. Apesar de ter uma baixa quantidade em área, os ambientes terrestres, as florestas, elas têm uma produtividade primária líquida média muito elevada. A floresta tropical chuvosa é a que mais possui a maior produtividade primária líquida. E as áreas de cultivo produz uma produtividade primária líquida média considerável quando comparável com as florestas. Se você olhar a média, nós temos ambientes terrestres contribuindo muito mais do que ambientes como oceanos, por exemplo, contribuindo com a produtividade primária líquida. No entanto, nós temos aqui, quando a gente observa a porcentagem de produtividade primária líquida no planeta, se a gente associa essa média à área, nós temos uma grande contribuição de oceanos para a produtividade primária líquida. Então, apesar de ser ambientes que produzem uma produtividade primária líquida baixa, se você associar a área que ele cobre, essa produtividade primária líquida é considerável. Aqui nós temos destaque para macroalgas e recifes, que são ambientes muito importantes, em ambientes aquáticos muito importantes, que contribuem muito para essa produtividade primária líquida. São ambientes bem sensíveis, de qualidade ambiental muito elevada, em termos de biodiversidade de uma maneira geral também, tá? Além disso, são produtores primários excelentes. E isso está associado, uma coisa está associada à outra. Se eu tenho uma produtividade primária líquida alta, eu vou ter também uma sustentação de toda uma teia trófica considerável ali também.